É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus que recebemos no Santo Evangelho, neste sábado com o qual nós concluímos a 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você, deixar-me formar juntamente com você pela Palavra de Deus que nós recebemos na Santa Liturgia. Esta semana nós vivemos duas celebrações muito intensas, muito belas. Começamos a semana celebrando o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, manifestamos que Deus é comunhão. Eu fiz uma postagem juntamente com o Evangelho do domingo passado, que era o ícone de Rublev, que nos fazia ver o mistério da Santíssima Trindade em uma pintura. Os orientais dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por isso, na Igreja Oriental, na Igreja de Rito Bizantino e na Igreja Ortodoxa, tem um grande valor os ícones que pintam os mistérios. Por exemplo, esse André Rublev, que pintou esse ícone da Santíssima Trindade no século XV, ele se inspirou no livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E era o encontro de Abraão debaixo do carvalho de Mambré com 3 mensageiros de Deus, que ele refigura como anjos. Os 3 têm um rosto semelhante, mas eles têm detalhes que são diferentes na posição que se colocam na mesa na qual eles estão sentados, a cor das vestes, etc. Ou seja, na Trindade tem a unidade, mas tem também a diversidade. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo, uma só natureza, um só Deus, mas em 3 pessoas diferentes. Naquela mesa onde estão os 3 sentados, há um cálice, uma mesa que lembra o altar da Eucaristia. Tem um cálice com um cordeiro dentro, que faz lembrar a refeição que Abraão deu para aqueles 3 peregrinos que chegavam, a hospitalidade. Portanto, é uma evocação também do mistério da Eucaristia. Eucaristia que nós devemos entender como uma forma de dar a hospitalidade, hospedar Deus dentro de nós, dar espaço para Deus dentro de nós, mas também criar espaço para os irmãos. Ora, da comunhão da Trindade a gente entra na comunhão da Igreja. Comunhão em grego se diz a koinonia. Os Atos dos Apóstolos dizem que os primeiros cristãos eram um só coração, uma só alma, não havia necessitados entre eles, porque eles viviam em comunhão, ninguém considerava propriedade sua aquilo que cada um possuía. A posse de um era colocada para o serviço de todos dentro da comunidade. Então, a comunhão da Igreja se faz em volta da Eucaristia e reflete a comunhão da Trindade. Nós celebramos na quinta-feira a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja. A Igreja se nutre da Eucaristia para se transformar naquilo que ela é, comunhão. A Trindade toda ela trabalha, age para que a Eucaristia seja celebrada entre nós. Porque o Pai manda o seu Espírito sobre os dons do pão e do vinho, que se transforma no corpo de Cristo. Nós, entrando em comunhão com este corpo, nos transformamos naquele que nós comungamos. Portanto, nos tornamos esse amor, essa comunhão no meio do mundo. Bem, durante essa semana continuamos escutando o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Começamos a fazer a leitura do capítulo 6. E hoje nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos de 24 a 34. O que é que nos diz esta leitura de hoje? Jesus fala para os seus discípulos dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lembra que ontem Jesus disse que a gente não podia juntar tesouro aqui na terra, acumular tesouro aqui na terra, porque a traça rói e os ladrões roubam, que nós deveríamos acumular tesouro no céu? Pois bem, a gente não pode estar a serviço desse tesouro que a gente acumula. Quando você quer acumular os bens deste mundo, você acaba fazendo isso, querendo servir alguém, servir ao recurso humano, servir aos bens materiais. Quando você começa a viver na comunhão, aí você começa a servir a Deus, porque você serve o irmão. Não é? O Senhor
Senhor que você serve, o Deus a quem nós servimos na medida em que a gente serve o irmão. Foi a mim que o fizeste, a mim, disse Jesus, que me deste de beber, que deste de comer, que cuidaste, que foste ver quando estava na prisão, que acolheste quando era estrangeiro. Portanto, esse é o panorama, não é, do querer servir a Deus, não servindo ao dinheiro. Porque a gente serve o dinheiro na medida que a gente quer acumular o dinheiro, quer fazer com que esse dinheiro cresça e não esteja a serviço. Jesus continua dizendo assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, nem com o vosso corpo, com o que é vez de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Com isso, Jesus não está querendo dizer para mim e para você que a gente não deve ter previdência, que a gente não deve tentar arrumar a vida da gente com responsabilidade. Quem tem filhos para educar, precisa de um remédio para dar, precisa saber como é que se organiza nessa vida. Mas a gente não deve viver de preocupação excessiva. Como Jesus diz, a preocupação da gente não faz com que a vida da gente se mantenha, disse Jesus. No entanto, olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração de sua vida só pelo fato de se preocupar com isso? Então, o que Jesus propõe para nós não é que a gente tenha uma vida na qual a gente não se ocupa com as coisas. A gente não pode se preocupar, porque de fato, preocupando-nos, a gente não prolonga a vida. Ao contrário, a gente pode adoecer. E adoecendo, a gente diminui a qualidade de vida. Mas Jesus está dizendo aqui que os pássaros não juntam em celeiros, não recolhem, e mesmo assim o Pai Celeste cuida deles com carinho, usa de previdência em relação a ele, a providência do Pai. Nós somos chamados e estimulados a acreditar na providência. Agora olha como é que Jesus aponta para nós esse caminho da providência. Então ele diz, né? Por que a gente se preocupa com essas coisas? Por que ficar se preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É bonito quando a gente olha para uma florzinha tão delicada, tão bela, o carinho com o qual Deus reveste essas plantas, e de fato são limitadas, mas guardam uma beleza grande dentro de si. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Nós não somos pagãos, somos batizadas e batizados. Vivemos do Evangelho. E Jesus diz, vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Não é que a gente não tenha necessidade, não é que a gente não tenha precisão. Temos as necessidades materiais e o Pai provê a essas nossas necessidades. Pelo contrário, diz Jesus, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Vejam bem, buscar o reino de Deus, o reino é Jesus mesmo, é o Evangelho que ele dá para nós, e a sua justiça. Portanto, se uma sociedade se baseia no Evangelho e se organiza de acordo com a justiça, ninguém precisa ficar preocupado. É como os primeiros cristãos, não havia necessitados entre eles. Ninguém considerava que era seu aquilo que possuía. Com base numa justiça que nasce do Evangelho, a gente é capaz de partilhar, a gente é capaz de dividir e não ver o irmão na necessidade e deixar que a preocupação dele seja com ele mesmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, quem tem a unha maior, suba na parede. Pelo contrário, o caminho do Evangelho, instaurado na justiça, na santidade do coração, se torna corresponsabilidade. É por isso que existe a doutrina social da igreja, que não é que nós lembrávamos no dia de ontem, né, de uma hipoteca social que existe sobre toda a propriedade privada. E existe um princípio, que é o princípio da subsidiariedade, de a gente resolver nas pequenas instâncias aquelas coisas que são necessárias para o bem comum. Mas há um princípio na doutrina social da igreja, que é o princípio da solidariedade. É o princípio de a gente se preocupar com o outro, de se sentido no corpo, que é o corpo de Cristo, que é a humanidade que se regenera em Cristo. Se eu sou membro de um corpo, eu me preocupo com todos os seus membros.
Então a sorte sua toca em mim, a minha sorte toca em você também. Isso é belo, isso é bonito. E a igreja nos ensina a viver desta verdade. E aí, é claro que se instaura a justiça do reino, vai haver o equilíbrio, vai haver o bem comum, vai haver a preocupação de todos por cada um. E aí, neste sentido, um sozinho não vai ficar morrendo de preocupação. Existem belos textos da doutrina social da igreja que é bom que a gente conheça. Por exemplo, a Caritas in Veritate do Papa Bento XVI é muito bela e tem o número 66, que diz uma coisa muito bonita, que fala, por exemplo, de cooperativas de compras de cristãos, de pessoas, não é, que independente de serem cristãos ou seres humanos, que se colocam juntos, por exemplo, para fazer as compras, para encontrar preços melhores, para que ninguém passe fome. A gente está ouvindo tanto falar no Brasil, né, que a fome está crescendo, mas que tal também se a gente pudesse pesquisar e pudesse ver, não é, associações para comprar produtos biologicamente responsáveis, a compra responsável, não é, comprar de empresas que tenham responsabilidade social, que invistam no social, que não destruam as florestas, que não destruam o meio ambiente, que não envenenem os rios. Então são formas, são saídas coletivas. Então, nesse processo do crescimento da fome, a gente também pode ficar pensando que simplesmente é só culpa de um governo, e tem a responsabilidade de um governo, mas a gente também deveria pensar que existem outras saídas dentro da sociedade que pode se organizar para buscar saídas coletivas de melhorias. Então procurem ler lá essa Caritas in Veritate, o número 66. Procura ver, por exemplo, dentro do movimento dos focolarinos, a chamada economia de comunhão. Você é um empresário, você é uma empresária, como é que você monta a sua empresa? De acordo com o sistema capitalista, que bota o capital em primeiro lugar, que não se preocupa com os funcionários, ou você organiza a sua empresa de uma forma tal que o lucro possa ser repartido para que você possa ter o seu ganho, continuar reinvestindo na empresa, investindo em educação, investindo no bem coletivo, investindo naqueles que trabalham para você. Então tem saídas que a gente pode buscar à luz do Evangelho. Aí nesse sentido, ninguém vai ter que ficar sofrendo a sua amargura e a sua angústia pelo dia de amanhã, se amanhã vai ter o que comer ou não, se a gente deixar e que o Espírito do Evangelho invada a nossa mente, o nosso coração, e a gente procure saídas coletivas, não é? Cooperativas de educação, cooperativas de compra, cooperativas para cuidar do meio ambiente, do lixo, da transformação social. Gente, muita coisa pode ser feita pelo cidadão, pela cidadã que toma consciência. A gente não pode delegar todas as tarefas para alguns, achando que a solução dos nossos problemas vai estar na mão de um ser iluminado que vai aparecer de uma hora para outra. Cada um de nós deve buscar o reino de Deus, buscar a justiça do reino. E dessa forma podemos ter vida equilibrada. E aí Jesus diz aqui, concluindo essa leitura de hoje: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. Então a gente não se preocupa com o dia de amanhã, a gente se ocupa com o dia de hoje, a gente faz o dever de casa agora, e sendo corresponsável nesse momento, a gente tem a certeza que no dia de amanhã o Senhor vai estar conosco também. Como a gente diz na missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então o futuro não vai ser um futuro que nos amedronta, porque lá também nós vamos encontrar esse Senhor que é amor, que dá a sua vida, que quer a comunhão de todos nós. Para cada dia, diz Jesus, bastam os seus próprios problemas. E para cada problema de cada dia, Deus nos inspira com o seu Espírito Santo, dando-nos amor para que a gente busque a solução. Então, a gente, diante dos problemas da nossa sociedade, a gente tem a solidariedade. Apostar na solidariedade, apostar no bem comum é o pedido que o Evangelho de hoje faz. Se é verdade que a gente pode acreditar numa providência, a gente tem que saber que a providência se utiliza dos instrumentos humanos, de você e de mim, vivendo o amor, vivendo a caridade, vivendo a solidariedade. Aí dessa forma nós podemos viver com mais tranquilidade, porque sabemos que o homem não é o lobo do homem, mas é um irmão que acolhe, um irmão que incentiva, um irmão que quer o bem.
Gente querida, eu vou encerrando por aqui essa meditação de hoje. Não sem lembrar que hoje a gente, como cada sábado, nos recorda de Maria Santíssima. E Maria Santíssima, a nossa mãe, de fato ela é um modelo dessa pessoa que não se preocupa com o dia de amanhã. Quando ela escutou o anjo Gabriel dizendo que ela ia ser mãe do Salvador, ela pergunta como é que isso vai acontecer. O anjo lhe dá a explicação e ela acolhe. E ela diz, sim, faça-se. Maria é essa mulher do abandono. Faça-se, na língua de Maria, é dizer amém. Maria é a mulher do amém, é o amém a mulher do sim. Quem diz sim ao Evangelho permite que esse Evangelho se encarne no coração da gente. E Maria, depois que o Verbo se encarnou no seu seio, o que foi que ela fez? Solidariamente pega as estradas e vai ficar lá, do lado de Isabel, a sua parenta. Não creio que Isabel tivesse a necessidade dos serviços domésticos de Maria. Certamente tinha gente lá na casa dela já para trabalhar. Talvez também Isabel não tivesse necessidade dos conselhos de Maria, no sentido de como se tornar mãe, porque Isabel era até mais velha do que ela. Não era mãe ainda, mas já tinha ouvido muito mais história. Maria, muito mais jovenzinha. Mas Maria vai para ser solidária, para estar ali, para acompanhar. Isso é muito bom quando a gente sabe que tem alguém que pode acompanhar a gente, alivia a gente das preocupações e, sobretudo, as duas dividiam a fé nesse mesmo mistério. Essa fé é o grande dom que a gente tem que pode colocar ao serviço do mundo. Minha amiga, meu amigo, um sábado abençoado para você. Eu quero dar um abraço aqui para a Everilda Menezes, que está aqui acompanhando essa nossa transmissão de agora, e a todas vocês que vão acompanhar esse vídeo depois, a bênção, o carinho da parte de Deus nosso Senhor. Mais tarde eu vou salvar aqui essa transmissão, seja no nosso canal do YouTube, seja na nossa página do Facebook. Você já está inscrito no nosso YouTube? E a palavra de todo dia é sempre essa. Curta, comente e encaminhe esse vídeo se você achar que ele pode fazer um bem a outras pessoas também. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.